Bom dia! Espero que vocês todas estejam bem. Sou Luísa Hiromi Tanaka, sou professora sênior de Respira a Vida nos programas de Mindfulness e Compaixão para a Saúde e para o Estresse, de 8 semanas, e mais eu e outros professores, né, de todos os professores aqui da nossa comunidade de Respira a Vida Breathworks representam aqui nesse momento, e sempre com muita gratidão, né? Estamos aqui todas as terças, das 7h30 às 8h10 mais ou menos, para falar sobre Mindfulness, né? Bom dia, Paty. Ah, não, que Paty, a Dani. Ai, Dani, quanto tempo. Que bom te ver aqui, né? Espero que você esteja bem. Nós deixamos também, né, os vídeos gravados para quem quiser aproveitar, né? E, na verdade, essa forma de comunicação é para falarmos sobre o que é Mindfulness na sua essência, né? E como praticar, né? Porque muitas vezes, né? Sim, Dani. Muitas vezes o que acontece é que as pessoas acabam confundindo um pouquinho, sabe? Mindfulness, Luísa, Mindfulness é meditação? Não, Mindfulness é um estado, né? Estado de estar, estado de ser, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas para isso, como nós podemos estar nesse estado, né? De verdadeiramente sermos o que somos e deixar que as coisas realmente acabem fluindo, né? De como somos e como estamos, né? Nossa, mas é meio complicado, né? O que é? Eu achei que era meditação e estarmos relaxados, né? Então, vender o Mindfulness como um produto, para mim, é uma coisa que é um pouco assim, uma propaganda enganosa. Acho que a gente tem que ter responsabilidade quando se fala e pratica Mindfulness, né? Não em cunho comercial. Eu acho que isso, quando nós falamos de Mindfulness, nós estamos falando da própria espiritualidade, não da religião e do espiritismo, nada disso, não é isso. Ele também, claro, leva alguma essência humana, né? Mas principalmente quando nós estamos falando das qualidades, né? Das virtudes, né? Das qualidades humanas, né? Que nascemos com tudo isso e como que nós vamos desenvolvendo todas essas qualidades humanas na nossa vida. Primeiro para mim mesma, né? E também para todos os seres. Então, trazer o conceito de Mindfulness como algo de exercício de relaxamento, por exemplo, então, vende-se assim, né? Ou como aquilo que diminui a ansiedade. Claro, tem tudo isso como uma consequência, né? Mas ela é muito mais complexa. E tem uma pessoa que eu atendo, né, que ela diz assim: nossa, Luísa, Renata, né, Jung, ela fala assim: nossa, Luísa, até explicar para as pessoas o que é Mindfulness é muito difícil quando a gente começa a praticar. Então, é verdade, ela é muito mais complexa, né? Mas de que Mindfulness eu estou falando? Porque só tem uma via, né, das origens, né, das raízes budistas, e não como religião, né, mas como, pode ser uma psicologia budista, uma filosofia de vida, né. Tem um livro aqui que a gente utiliza para o nosso curso, é o nosso próprio curso, né, que é o Kindfulness, que eu tenho apresentado para vocês, que é atenção consciente e amável para o estresse, né, e dos nossos professores, né, o Dharma Kirti, né, e o Gary, que são os professores também, os pioneiros aí da Breathworks.
E aí eu tenho bastante convicção, né, de que estarmos nesse programa está realmente num programa que é bastante sério, né, como existem também outros, mas também como existem outros e outros que também vão vendendo uma outra coisa que não é essa questão, né, do mindfulness, ligada a essa espiritualidade de desenvolvimento das qualidades humanas, né, que todos nós temos, e que realmente lembrarmos de estar com eles, né. E então, aqui nesse livro, né, os autores, eles falam uma coisa bastante interessante, né, que mindfulness não é um exercício de relaxamento. Então, não é fazer alguma coisa para relaxar, né, mas que é o oposto. Então, o que é esse relaxamento quando nós falamos de mindfulness, né? Então, o relaxamento é o nosso estado natural. Vocês lembram que praticar mindfulness é trazer na nossa vida, no nosso cotidiano, o estado natural daquilo que é da natureza humana, que muitas vezes a demanda externa é tão alta, né, e nós somos influenciados por isso, né, e como o nosso corpo, a nossa mente, né, nosso organismo, ela é muito adaptável, então a gente vai se moldando aquilo que não é mais o natural, né, e aí o corpo não aguenta, a mente muito menos, e como isso tudo está interligado, como é que nós trabalhamos de volta a esse estado natural, né? Então, esse é o mindfulness, né? Então, o relaxamento é como o nosso estado natural quando paramos de criar tensão, né? Isso que os autores dizem, né? Então, na nossa experiência é isso, né? Quando paramos de criar uma tensão, porque a tensão mental e emocional, ela já está nas sensações do nosso corpo. Então, quando nós paramos de criar essa tensão, por exemplo, muscular, então já é um estado de ser, né? É um estado de ser natural, de estar no estado natural, né? Então, aprendendo a estar nesse estado, precisamos de mais consciência, né? De conhecer a nossa própria experiência do que realmente está acontecendo nos nossos pensamentos, nas emoções e nas sensações, né? Então, sem julgar, sem reagir, né? Que isso também nós vamos aprendendo, e principalmente a nossa presença no momento, agora, no momento presente, né? Então, essa é a prática de mindfulness, né? Que não é, Luísa, mas então eu não posso considerar o passado e nem o futuro? Claro que isso é da natureza humana, né? Que tem do ser humano, né? Então, racional, né? Então, daí nós temos aqui as memórias do passado, mas como essas memórias vêm agora para o presente e como o futuro também, né? Como que o futuro, nós também, assim, como estamos com esse futuro, né? Estamos apegados a eles. Então, assim, o que é isso? Não é trazer a lembrança ou trazer algo do futuro para agora, né? Isso sim. Mas o problema maior é quando vivemos do passado e vivemos do futuro e não estamos vivendo essa presença, né? Então, o Rumi, que é um dos autores assim, de poemas, né? Principalmente quando se fala de presença, de mindfulness, ele diz assim, que se você viver do passado ou do futuro, perderá este momento, né? Então, se nós estamos vivendo só do passado e só do futuro, nós estamos realmente perdendo essa presença, esse momento, né? Então, somente nesse momento é que podemos perceber, nos familiarizar com aquilo que estamos construindo de nós mesmas, né? Então, muitas vezes aqui, deixa eu ver se ela tá aqui. Tá aqui, até. Minha inspiradora de segundas-feiras também. Tem vários inspiradores na minha vida, né?
e que é a própria vida, né? As pessoas dentro desse caminho, né? Que nós realmente, verdadeiramente nos conectamos, escutamos, aprendemos juntas, né? Então, isso é mindfulness, né? Dessa presença, da escuta, do coração, das emoções, das sensações, estamos realmente nessa presença e assim podemos aprender muito, né? Então ontem nós falamos, né, sobre o que é realmente uma felicidade plena, né? Então, em mindfulness, que é a atenção plena, né? É uma atenção consciente, então a plenitude vem da consciência, né? E a felicidade plena, ela vem dessa consciência, né? Porque mesmo quando estamos num caos na nossa vida, né? Uma mente em caos, né? As emoções em caos, né? Um caos a vida, né? Então nós estamos fadados a não ser feliz, né? Então, claro que o modelo de felicidade, né, assim, para nós é aquela, né, tudo está bem no externo, né, que financeiramente está tudo bem, e no interno, né, a questão das doenças, né, e tudo mais, o externo do emprego, do dinheiro, mas também do conforto, né. Agora, quando nós estamos dessa fora do prumo, né? Quando o desequilíbrio, né? E a vida vai virando um caos, né? De uma hora para outra, alguma coisa acontece. E quantas coisas acontecem, né? E de um segundo, né? Pum, cai. Quebra o nariz, no meu caso. Quebra o nariz. A perna, o emprego e aí o dinheiro. Imagine, tudo isso vai virando um caos, né? Mas em mindfulness é bem isso, a consciência, né? Como encontrar a calma ou ser feliz em meio ao caos. É possível? Sim, é possível. Então essa é a questão que nós vamos trabalhando, né? Essa atenção consciente e amável, né? O kindness, de não entrarmos nessa ilusão, né? De uma vida plena de felicidade, né? Plena, de que isso vai ser para sempre, né? Por isso que é muito importante que essa vivência daquilo que é o momento presente, né? Sentir a nossa presença no aqui e agora, né? De desfrutar aquilo que está acontecendo com a gente, né? Ela é, assim, é tudo, né? Isso é mindfulness, né? Então, desfrutar, como é que eu posso desfrutar de alguma doença, né? Que eu não gostaria, que eu não queria. Não é desfrutar disso, é como em mindfulness é essa compassividade, né? Esse amor dentro desse sofrimento. Como é que eu posso desenvolver essa amorosidade comigo mesma, né? Sem ter o dó ou ser vitimizada por isso, né? Mas muito mais de compreender que a resistência a isso traz muito mais sofrimento e vai levar a gente a mais caos, né? Então, como não mudar aquilo que já está, né? Então, nós vamos treinando isso com as nossas práticas meditativas, né? Uma coisa bastante interessante que a Teta colocou, né, Teta, foi quando a gente está bem, né? Nessa plenitude, assim, que está tudo correndo muito bem, parece que é mais desafiador a gente, ou desafiador não, talvez seja assim, a gente perde, né, essa questão de não precisar meditar, porque a gente, vamos meditar quando a gente precisa, né, que é quando nós estamos bem, né, então eu preciso meditar para me acalmar, relaxar, né, por isso que esse relaxamento, ela precisa ser bem entendida, né, de não criar, no estágio de não criar tensão para nós mesmos, né. Então,
quando nós adentramos, né, nesse aspecto do mindfulness, olha a complexidade que isso é do que simplesmente relaxar, né? Relaxar, eu quero relaxar naquele momento, nossa, eu tô plena, tô feliz, porque eu relaxei, né? Daqui a pouco vem um negocinho que traz uma insatisfação, ou que eu, sei lá, né, pum, prendo o dedo na porta do carro. Então parece que aquilo tudo não serviu de nada, porque pronto, já veio. Não, Luísa, mas prendo o dedo no carro, ali na porta do carro, como é que eu posso relaxar? Então vocês entenderam que não é isso que eu estou falando. É de perceber o quanto que a gente está alimentando no nosso dia a dia as nossas... do que nós estamos alimentando a nossa mente, né? Então daí vem o dedo para ir na porta. Dei uma raiva, né, na hora, uma dor e tal, não sei o que, sei lá. Isso é uma reação natural, né? Mas depois, como é que isso vai remoendo em você? Porque eu deveria, poderia, o que vai ser? Então eu venho o passado, o futuro. Não, peraí. Como que eu posso cuidar desse dedo nesse momento agora, né? Sem precisar reagir, ficar julgando, né? Como é, né, isso aqui, né? Como que eu posso me cuidar disso aqui? Então, é trazer essa calma no caos, né? Esse é um grande segredo, porque enquanto tá tudo muito bem, é muito mais fácil, né? Então, como a vida não é assim, então nós vamos nos preparar de relaxar, né? De aprender a não criar tensão, né? A tudo que acontece na nossa vida, porque como o nosso cérebro se adapta muito bem, né? Com todo o nosso organismo, que o cérebro faz parte dele, ele vai se adaptando, o que vai acontecendo? Então, com coisas mínimas, até que poderia, né, ser trazido de uma forma mais leve, é uma tendência da gente sempre querer estar bem, e uma coisinha que acontece já desmorona, né? Então a gente já entra alimenta a nós mesmos, né? Com raiva, com ansiedade. Meu Deus, e agora? E como é que vai ser? Então nós vamos catastrofizando algumas coisas que vão acontecendo, né? Então é isso. Então mindfulness, gente, não é uma coisa... Ela é muito complexa, né? Então ela não é assim simplesmente, vou relaxar e pronto. Claro que com a respiração, né? Que você vai fazendo escaneamento corporal, isso vai dando estado de tranquilidade, né? Pela própria neurofisiologia aqui, né? Isso tudo vai acontecendo. Então, assim, e além disso, né? Como é que eu mantenho tudo isso durante a minha vida e vou cultivando as qualidades, as virtudes, as qualidades humanas, né? Que é para isso, né? Você imagine quanto que o mindfulness é complexo, que é isso, quer dizer assim, eu estar bem para que todos possam estar bem. Então parece uma coisa simples, né? Mas ela não ela é simples, né? Mas ela não é simplória no sentido de que socialmente falando, se praticássemos essa consciência mindfulness, como eu estaria, como meus amigos, a minha família, a sociedade estaria, né? Com menos raiva, menos reatividade, menos medo, né? Muito mais confiança, muito mais amor, né? Muita mais gratidão, né? Então, o que podemos desenvolver, e que, aliás, naturalmente isso é desenvolvido quando praticamos verdadeiramente esse mindfulness, porque não existe outros, mas como foi criado vários outros, então daí esse originário, né? Então é realmente cultivar a amorosidade, a bondade, a compassividade, a gratidão, né? Então, de trazer isso para as nossas práticas, né? Perceber realmente esses hábitos da mente, né? E poder transformar, né? Que bom que o nosso cérebro tem essa neuroplasticidade, né? Que acontece.
Então é isso. Então espero que nós possamos agora praticar isso, né, de uma forma de nos perceber, entender o que é essa plenitude da atenção, né, de realmente de reconhecer, notar, sem precisar julgar ou criticar a nós mesmos primeiro e depois levar isso também para as nossas atividades diárias, o nosso dia a dia, né, com todas as pessoas que estão próximas aí a gente e também aos poucos os mais distantes e assim trazemos essa humanidade compartilhada por meio dessa conexão. Então, vamos aos poucos, né, trazendo a consciência do aqui e agora, fazendo a nossa prática de treinamento, né? Se nós treinarmos enquanto estivermos nessa plenitude, estar feliz, estar bem, vamos aproveitar essa oportunidade. Porque quando estamos emocionalmente muito afetados e mentalmente, talvez seja muito mais desafiador podermos estar nesse estado de mindfulness. Então vamos treinando, isso é mindfulness. É um processo, ele tem sua capacidade de fortalecer quando nós vamos exercitando. Então, estar aqui. Como estamos aqui? Como está a mente? Procurando resultados, soluções. Esse modo fazer da mente. Muitos pensamentos. Não precisamos nos envolver com os pensamentos agora. Somente deixar que vai se aquietando à medida que vamos notando o nosso corpo nessa postura. Talvez trazendo a consciência de alguns pontos de contato do corpo com a superfície. Sentindo esse contato. Talvez sutil, uma coisa bastante sutil é de perceber um espaço, uma sensação de espaço entre o corpo e a superfície. Daria para entregar um pouquinho mais. Entregando o corpo cada vez um pouquinho mais, soltando, sem forçar. Notando a respiração. Sem nenhum esforço para controlar. Somente notar a respiração e sentir dentro do seu corpo, como é que ela entra e sai, sentindo, diferente de pensar. E vamos iniciando a nossa prática. Os pensamentos normalmente estão no passado ou no futuro, e a nossa presença está no aqui, agora. Veja como estão os seus pés.
contraídos ou relaxados. A mente muitas vezes quer mudar esse estado, mas somente deixar como estar, permanecer um pouquinho mais no que está anotando e veja o que acontece quando focamos a atenção ou descansamos a nossa atenção nos pés. A tendência de naturalmente o corpo bondoso, compassivo, com toda a sua sabedoria, notar o quanto que ela vai soltando aos poucos. Se notar algo que seja desagradável, um incômodo, um desconforto, somente estar nesse desconforto, sem querer se livrar disso. Veja o nosso padrão mental de querer se livrar daquilo que não gostaria de estar passando agora. Somente estar com desconforto, talvez a temperatura dos pés mais fria. Mas somente notando ou apreciando algo que esteja confortável aí nos seus pés, notando a tendência da nossa mente, o hábito, e somente sentindo diretamente as sensações dos pés, de cada dedo do pé, sem esforço. Que sensações mais você percebe nos seus pés? E agora, gradualmente, indo em direção às suas mãos, notando as sensações nas suas mãos. De temperatura, aí na palma das mãos. O que está acontecendo agora? O que está pensando? Está tudo bem. Notar os pensamentos e voltar à sua sensação. Aí nas suas mãos. Uma sensação de maciez, uma sensação de volume, talvez. Nos dedos das mãos, nas pontas dos dedos, sentindo ao invés de imaginar, pensar, ou até de movimentar os dedos das mãos só para sentir os dedos. Estamos treinando a sentir sem precisar de nada desses recursos, porque o recurso já está aí. Somente sentir. Agora, aos poucos, notando todo o seu tronco agora. O movimento da respiração. Desde a entrada do ar pelas narinas, sentindo ao redor aí da ponta do nariz, a entrada do ar pelas narinas, a saída do ar, o ritmo da respiração vai embalando
toda essa parte. Aí na parte do peito, do abdômen. Veja o que acontece quando observamos o movimento da respiração no peito e no abdômen. São diferentes. Talvez no peito um pouquinho mais superficial e no abdômen um pouquinho mais profundo. Se não observar, está tudo bem. Estamos somente treinando a nossa mente estar aqui agora. Esse modo ser, de estar, sentir. Agora aos poucos, notando a expansão e a retração de encher o peito, esvaziar, aí nas laterais do corpo, nas laterais do tronco. Deixando que vá expandindo e retraindo, sem forçar nada, somente sentindo essa expansão e a retração livremente. E aos poucos, notando aí atrás nas costas, talvez algum movimento mais sutil da respiração. Veja se a cada expiração você pode soltar um pouquinho mais as suas costas. À medida que expira. E a região lombar, a parte inferior das costas. Notando um pouquinho mais a respiração aí. Talvez possa notar uma respiração mais profunda e lenta. Se não notar, está tudo bem. Notando a sua respiração apenas. E cada vez que o corpo relaxa, talvez a respiração se aprofunde cada vez um pouquinho mais. E prolongue também à medida que expira, como fosse um suspiro do corpo. O corpo descansando. Veja se há algum tipo de sobrecarga aí atrás do pescoço. Veja se os ombros estão relaxados ou contraídos. Lembrando que estamos aprendendo a ter mais consciência. Que o relaxamento é o nosso estado natural, quando paramos de criar tensão, aprendendo a notar, e ao notar, naturalmente o corpo já responde, soltando um pouco mais. E aos poucos, veja como está a musculatura do seu rosto, o volume da cabeça, o peso da cabeça sendo sustentado pelo pescoço, como soltar um pouquinho mais. Naturalmente a cabeça vai se sustentando, sem precisamos fazer esforço. É o estado natural. E pouco a pouco,
Vamos sentindo plenamente essa presença do corpo, talvez reencontrando a paz, a tranquilidade. Deixando que a respiração vá se aprofundando e soltando devagar, soltando o corpo, soltando as ideias. Uma respiração cada vez mais calma e tranquila. E deixando que o corpo possa ir soltando, relaxando e trazendo esse componente do corpo estar feliz, uma mente calma e tranquila. Pouco a pouco, vamos terminando a nossa prática ao som do sino. Perguntando a você agora como foi a prática, sentindo a presença da prática, que pensamentos estiveram presentes, emoções, pensamentos, como eu manejei tudo isso, como estou agora, e notando como as sensações mudam momento a momento. Aos poucos abrindo-se para a temperatura ambiente, tocando na pele, podendo fazer os movimentos que o corpo necessitar agora. Então, gratidão pela nossa prática, por estarmos aqui, cada um no seu momento, sair da prática.